a chama acesa. Amém? E no livro de Levíticos, capítulo 6, diz o seguinte: disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e aos seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto fica na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. Versículo 10. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua. Ele levantará a cinza quando o fogo houver consumindo o holocausto sobre o altar, e porá junto a este. Depois despirá as suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. Aí agora presta atenção no versículo 12 e versículo 13. O fogo, pois sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Versículo 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós vimos que o dever do sacerdote era manter o fogo aceso. Era cada manhã ele tinha que colocar lenha sobre o altar para que o fogo não se apagasse. Esse era o dever do sacerdote no Antigo Testamento. E a pergunta que eu quero te fazer nessa noite é, das várias que eu vou te fazer, a primeira é: e hoje? De quem é a responsabilidade de manter a chama que queima em nossos corações acesa? É do sacerdote pastor Samir? É do sacerdote pastor Fernando? De quem é a responsabilidade de manter aceso a chama que queima em nossos corações? A responsabilidade é minha e a responsabilidade é sua. Porque a Bíblia diz que eu e você somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro capítulo 2. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, versículo 10, vós sim, que antes não eres povos, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, a responsabilidade de manter aceso o fogo no nosso coração, a chama que queima em nosso coração, ela é minha e ela é sua. É minha e sua. No livro de Lucas, diz o seguinte, eu vou ler esse texto, é bem comprido, talvez, Cássio. Ok, vou ler todos os textos, tá? Ele é bem comprido, mas diz o seguinte, versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém a 60 estádios, e iam conversando a respeito das coisas sucedidas. Versículo 15. Aconteceu que, enquanto conversava e discutia, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ires tratando à medida que caminhas? E eles pararam entristecidos. Versículo 18. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoreis as ocorrências desses últimos dias? E versículo 19. E eles perguntou, Jesus perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras,
diante de Deus e diante do povo. E como os principais sacerdotes, as nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele, Jesus, quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já é este o terceiro dia desde que essas tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo ter tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Versículo 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximava da aldeia para onde ia, fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já de declina. E entrou para ficar com eles. Versículo 30. E aconteceu que quando estava à mesa, tomando ele o pão, Jesus está, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. E presta atenção no versículo 31. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Versículo 32. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Não nos ardia o coração? Sabe, queridos, essa chama que queima, que arde no nosso coração, que a Camila acabou de cantar, é a presença do Espírito Santo morando dentro de cada um de nós. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Ele habita dentro de nós. 1 Coríntios capítulo 6. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois vós mesmos? O Espírito Santo habita dentro de nós. Deixa eu te fazer uma pergunta. Levante a mão aqui, quem já aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador. Levanta a mão. Deixa eu ver. Se você já aceitou a Jesus, ele habita, o Espírito Santo, dentro de você. Ah, Litos, mas eu não falo em línguas. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Ele habita dentro de você. Ele mora dentro de você. Ele faz morada em você. Agora, eu tenho mais uma pergunta para te fazer. Você já teve a oportunidade de falar com uma pessoa que está desviada dos caminhos do Senhor? Quem já teve essa oportunidade? Levanta a mão. Vários de vocês. Na grande maioria, eles sempre acham o culpado. É ou não é? Ah, eu me desviei porque o pastor não me deu atenção. Ah, eu me desviei porque eu nunca tive uma oportunidade no ministério de louvor. Ah, eu me desviei porque eu nunca preguei na igreja. Ah, o meu líder nunca foi me visitar. Sempre há alguém culpado. Sempre a culpa é de alguém. Eu me desviei porque a minha pastora, ela está sempre doente, ela nunca foi me visitar. A culpa é sempre alguém. Sempre tem alguém o culpado. Mas, na verdade, um dos motivos de uma pessoa se desviar dos caminhos do Senhor é porque a chama que foi acesa um dia se apagou. A chama que foi acesa um dia ela se apagou. A pessoa, ela parou
de colocar lenha, que é a palavra de Deus, oração diária, que é o nosso devocional, jejum, a pessoa parou de colocar. Aí a culpa é da igreja, a culpa é do pastor. Não, a culpa é porque nós paramos de colocar lenha no nosso altar. Eu estive na casa da Vivi, do Jais. Antes de viajar, eu fui na casa da Vivi. Vamos jantar lá, e a Karina. E estava bem quentinho, cheguei na casa da Vivi, bem quentinho. Eu digo, Vivi, o que está acontecendo? Está bem quentinho aqui dentro. Eu digo, não, eu tenho um fogão a lenha ali, e o fogo estava aceso. Só que a dona Vivi foi fazer a janta. E eu senti aquilo ficando meio frio na casa dela. Eu digo, não, eu vou botar lenha no fogão a lenha. Porque senão vai ficar frio essa casa. É mais ou menos isso, queridos, que nós precisamos fazer. Colocar lenha no nosso altar, para não esfriar espiritualmente. Sabe? Eu me lembro dos nossos encontros, quando nós fazíamos nossos encontros. Chegava aqui na igreja, a pulaçada aqui na frente, muitos iam casar, muitos iam mudar de vida, muitos falavam que iam fazer várias coisas por Deus, pregar até para as pedras, se fosse preciso. Você se lembra disso? Aquelas voltas do encontro, todo mundo pulando. E eu acredito que era sério, eu acredito que era genuíno. O problema é que as pessoas não cuidaram do fogo aqui dentro. Apagou. Dependeram do culto de domingo para botar lenha no seu altar. E apagou. Não cuidamos, não cultivamos o bem mais precioso que habita em nós. A gente não cuida. Eu cuido do meu carro, eu boto alarme, eu cuido da minha casa, eu chaveio. Mas eu não cuido do meu altar. Eu não cuido do Espírito Santo que habita aqui dentro de mim, que é o bem mais precioso. Sabe? A palavra ela é liberada, semeada através dos servos de Deus aqui nesse púlpito, aonde tu for, agora em São Paulo, esse pastor que eu apresentei para vocês, um homem de Deus. Mas a palavra não encontra um coração fértil. Estamos preocupados demais com as coisas desse mundo. Que hora vai acabar o culto? Vai começar o Fantástico daqui a pouco. Eu preciso ver como é que foi o Inter, como é que foi o Grêmio. Estamos preocupados demais com as coisas desse mundo. E aos poucos, a chama vai se apagando, vai morrendo. 1 João diz o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência, ou seja, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Versículo 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Tudo que há no mundo vai passar. E nós estamos preocupados demais, estamos se apegando demais nesse mundo. É por isso que a chama apaga, é por isso que tu vê várias pessoas se desviando. O culpado não é a igreja. Então, se é o culpado dessa igreja, procura uma outra igreja. Não, eles se desviam. Estão preocupados demais com as coisas do mundo. Jesus, ele conta uma parábola do semeador. E quando ele conta essa parábola para os seus discípulos não entenderam. E Jesus, ele teve que repetir a parábola para deixar mais claro do que ele queria passar para os discípulos. Mateus capítulo 13 diz o seguinte: atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não o compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que semeia à beira do caminho.
O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Vem do encontro com Deus faceiro, está pulando, está alegria, recebeu a palavra no coração, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, ele chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra logo se escandaliza. Versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos, e eu botei em azul espinhos, é o que ouve a palavra, porém os cuidados desse mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Nessa noite, eu te pergunto, como que está o teu coração para receber a palavra? A terra está fértil? Ou está fechado para o que Deus quer fazer? Sabe? Eu tenho aprendido que a gente não pode parar de colocar lenha no nosso altar. Somente no culto de domingo não rola. Precisamos todos os dias colocar lenha em nossos corações. E a lenha, eu já falei para vocês, é a palavra de Deus. Para quando o dia ruim chegar, e ele vai chegar, permanecemos firmes e inabaláveis. O dia ruim vai chegar para mim, vai chegar para ti, mas nós vamos permanecer inabaláveis. Olha o que diz no livro de Atos, capítulo 17. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras somente no culto de domingo. É isso que está escrito aí? Todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Não me responde, mas eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que tu analise o seu coração. Quem hoje, no dia de hoje, tirou 5 minutos da presença do Pai, da presença da palavra de Deus? 5 minutos. Não me responde. E aí nós chegamos no culto e queremos que o louvor faça parte dele, me coloca lá em cima. Não. Tem que fazer na minha casa primeiro. Depois eu faço aqui. Nós passamos agora 21 dias de jejum e oração. Tu foi convidado, meu irmão. Colocando lenha no nosso altar. Permitido que o fogo permaneça aceso. A leitura diária, presta atenção que eu vou falar agora aqui. A leitura diária da Bíblia o manterá ao alcance da voz de Deus. Vou repetir. A leitura diária da Bíblia o manterá ao alcance da voz de Deus. Eu quero ouvir Deus falar. Leia a Bíblia. Busca na Bíblia. Presta atenção nessa frase aqui do livro Uma Vida com Propósito. Diz o seguinte, o autor diz o seguinte: para ser um saudável discípulo de Jesus, alimentar-se da palavra de Deus deve ser a primeira prioridade. Para ser um saudável discípulo de Jesus, alimentar-se da palavra de Deus deve ser a primeira prioridade. Não pode ser a última. Tem que ser a primeira prioridade. A Bíblia é muito mais do que um manual de doutrinas. A palavra de Deus gera vida, cria fé, produz mudança, realiza milagres, cura ferida, edifica o caráter, transforma as circunstâncias, transmite alegria, supera a adversidade, derrota a tentação
infunde ou libera esperança, libera poder, limpa as nossas mentes, cria as coisas, e presta atenção, e nos garante um futuro eterno. Essa é a palavra de Deus. Ela nos garante um futuro eterno. Olha o que diz no livro de Apocalipse, capítulo 2. A um anjo da igreja em Éfeso escreve: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Versículo 2. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus, e que pusesse à prova o que dizem apóstolos e não são, e o que achaste mentiroso. E tens perseverança, e por amor do meu nome sofreste, e não desfaleceste. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. E se não, brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependes. Lembra-te, pois onde caíste. Tenho, porém, contra ti que abandonaste, deixaste o primeiro amor. No mesmo livro de Apocalipse diz o seguinte, capítulo 3, diz o seguinte, agora é para a igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz um amém. O testemunho é fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Não é quente e nem frio, é uma pessoa morna. Ela chega no culto, coloca as mãos no bolso, o culto está pegando fogo, as pessoas estão buscando a presença de Deus, e ela está ali com as mãos no bolso, como se nada tivesse acontecendo. Uma pessoa fria espiritualmente. Fria. Sabe? Eu me lembro o dia, eu me lembro o local, quando Deus acendeu a chama no meu coração. Dia 10 de julho de 2019. A minha vida nunca mais foi a mesma. Foi quando Deus tirou as vendas dos meus olhos e se revelou a mim como um pai. Eu nunca imaginei ter ido para Moçambique, ter ido para a Argentina, já fui para o estado de São Paulo, já estive no estado do Pará, já estive no estado de Tocantins, já estive na Argentina. Eu nunca imaginei. Mas eu permiti que a chama fosse acesa. O que eu vou falar agora, mas pode soar meio pesado. Mas eu vou falar. Presta atenção. O que essa frase diz? A Bíblia não nos foi dada apenas para aumentar o nosso conhecimento. Presta atenção. A Bíblia não nos foi dada apenas para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar as nossas vidas. Eu conheço a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas não tem mudança de caráter. Fala mal das pessoas, fala pelas costas, mas eu conheço a Bíblia. Tudo está errado. A Bíblia não foi dada para aumentar o nosso conhecimento. Não. Não. Foi para mudar, transformar as nossas vidas.
falar uma coisa para vocês. Tinha um pastor lá nessa igreja que a gente foi, que ele conhecia a Bíblia. Há 4 anos ele estava no púlpito da igreja e traindo a esposa com uma irmã da igreja. Ele conhecia a Bíblia? Conhecia. Eu perguntei para os pastores, tá, mas ele fazia casamento, ele fazia Santa Ceia, ele fazia apresentação de crianças nas igrejas? Sim, conhecia a Bíblia. Mas não teve mudança de vida. Não teve caráter. Não basta apenas nós conhecer a Bíblia. Não basta. Tem que ter mudança de vida. Tem que ter arrependimento. Não basta apenas conhecer. Tem que viver a Bíblia. Este pastor pelo qual estou falando a vocês, 4 anos no púlpito da igreja e traindo a esposa. Até que um dia o pessoal descobriu. Era pastor, conhecia a Bíblia, era conversando com os pastores, eles nos falaram, não, ele era referência para a igreja, mas estava 4 anos no púlpito treinando a esposa. Não basta apenas conhecer, tem que ter mudança. Mudança de vida. Alice, mas eu nunca mais vou errar, nunca mais. Não, nós vamos tropeçar. Não é essa a questão. A questão é permitir que Deus transforme de fato as nossas vidas. Mudança de vida. Ninguém está livre de cair, ninguém está livre de tropeçar, ninguém está livre. Mas tem que ter mudança. E de novo, eu não estou aqui julgando, nem apontando o dedo. Eu estou querendo dizer que não basta apenas ter o conhecimento, tem que haver transformação de vida. Não basta apenas conhecer. Pode cantar muito, mas se não tiver caráter, não adianta. Pode pregar muito, se não tiver caráter, não adianta. Pode ser a melhor pessoa que existe na face da terra, se não tiver caráter, não adianta. Agora, somente se os nossos corações estiver queimando por Deus, teremos condições de, número 1, ter compaixão pelos perdidos. Sabe? Eu conheço pessoas que têm meses de igreja, e já tem até discípulo. Meses. Eu conheço pessoas que têm meses de igreja, meses que entregaram a vida para Jesus e já tem discípulo. Já cuida de alguém, já fala de amor de Jesus para as pessoas. Mas eu conheço crente, 20 anos de igreja, que leva uma vida, como diz Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não pode ser assim. Número 2. Sede das coisas de Deus. Sabe? Quando tu tem sede das coisas de Deus, não é um peso, não é um fardo você vir no culto de domingo, você participar do chá das mulheres, você participar dos eventos da igreja. Não é um peso, porque tu tem sede das coisas de Deus. Quando eu cheguei agora em casa, ontem de noite, eu peguei, a gente faz no final da Expedição Divina, uma avaliação, e as pessoas colocam ali tudo que foi bom, e elas escrevem, as pessoas estão participando, tudo que precisa melhorar, deixa alguma sugestão, a gente pede alguma sugestão. E o que mais te impactou nesse seminário? Pergunta-se assim, sabe o que as pessoas, a maioria respondeu naquela avaliação? Pena que foi só 4 dias. Poderia ser 1 semana, porque nós estávamos bebendo, nós estávamos aprendendo o livro de Atos. Que pena que foi só 1 semana. Quando vocês vão voltar de novo? Aqui está meu telefone.
me mandar lá onde vocês for estar de novo. Sede das coisas de Deus, não é um peso. Ah, mas é que está muito frio, eu não vou no culto hoje. Tudo é um peso, tudo é meio, sabe? Não. Se tu realmente tem sede, tu vai. Se tu realmente quer aprender, tu vai. Estava conversando com o Álvaro, quando ele esteve aqui, e ele me disse que, quando o pastor Samir foi fazer o encontro com Deus lá nos Estados Unidos, ele viajou quilômetros para ir participar do encontro. Quilômetros para ir participar do encontro. Nós temos uma menina na equipe, que ela mora no estado de São Paulo. Ela banca todas as suas despesas. Ela paga o hotel dela, ela deu dinheiro na minha mão para me pagar. Ela paga passagem de ônibus. Todas as despesas dela ela paga. Todas. Nada de expedição divina paga. Sede das coisas de Deus. Querendo aprender mais. Eu estava conversando com ela antes de ir embora, ela disse assim, eu amo estar com vocês. Eu aprendo com vocês. Eu gosto de estar com vocês. Sede. A terceira coisa, somente assim nós cumpriremos o nosso propósito. Cada um de nós temos um propósito específico a cumprir. Somente teremos condições de cumprir se mantermos nossos corações pegando fogo por Deus. Tem um texto de 1 Reis, capítulo 18, que diz o seguinte, eu vou ler um texto, são 9 versículos, se não me engano. Um pouco mais de 9. Diz assim, ó. Então, enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Versículo 21. Então, Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Versículo 22. Então, disse Elias ao povo, só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se nós, pois 2 novilhos, escolham eles para si dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponha sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. Eu preparei o outro novilho e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Presta atenção, versículo 24. Então, invocai o nome do vosso Deus, com letra minúscula, e eu, Elias falando, invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é Deus. E todo o povo respondeu e disse, é boa essa palavra. Versículo 25. Disse Elias aos profetas de Baal, escolhei para vós outros dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo, Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse. E mancageando, se movimentava ao redor que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo, clamais em alta voz, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo à necessidade, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em alta voz e se retalhavam com facas e com lancetas.
segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado ao meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Versículo 30. Então, Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas, tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Versículo 32. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-los sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Ou seja, vamos molhar a lenha, não tem problema nenhum. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram, molharam pela segunda vez. Disse mais: fazei-o pela terceira vez, molharam a lenha pela terceira vez. De maneira, versículo 35, de maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também a água o rego. Versículo 36. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus de Israel e que eu sou teu servo. Segundo a palavra, fiz todas essas coisas. Versículo 37. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Versículo 38, presta atenção. Então, caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu o rosto e terra, e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Este é o nosso Deus. A lenha estava molhada e veio fogo do céu e queimou o holocausto. No livro de 2 Crônicas, capítulo 7, diz o seguinte: Salomão, te dá o contexto, Salomão está orando. E ele orou por várias coisas em 2 Crônica. E aí, quando ele termina de orar, ele diz o seguinte: tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício. E a glória do Senhor encheu a casa. Versículo 2. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Versículo 3. Todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se curvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Sabe? Ter uma vida espiritual fria é pecado. Porque tu não é quente, nós acabamos de ler, e nem morno. Tu é frio. E a palavra diz que ele está a ponto de te vomitar pela boca. Ter uma vida aonde somente no culto de domingo eu venho e está tudo certo, é uma vida fria.
tudo é um peso, tudo é demais, eu não posso. E a chama está aqui dentro, querendo pegar fogo, mas eu não permito colocar lenha. Eu tenho uma vida parada, até porque eu tenho filhos, eu tenho meu trabalho, eu tenho a minha casa, eu não consigo fazer que as coisas andem junto com Deus. É uma vida fria. É uma vida que não agrada o Senhor. E Deus quer nessa noite que a gente acende a chama no nosso coração. Que nós saímos naquela porta e falamos do amor dele com toda a autoridade, porque está queimando aqui dentro. Queima dentro de mim. Eu preciso falar, eu preciso anunciar essa chama que queima no meu peito. Eu preciso falar. Eu não posso ser somente mais um no meio de uma grande multidão. Não. Não é isso que é a igreja. Não é isso. E hoje é a noite de nós pedir perdão a Deus por essa frieza espiritual. É uma noite onde o Senhor quer acender a chama do nosso coração. Não queremos ser somente mais uma igreja de Bom Retiro do Sul. Queremos realmente representar Jesus aqui na terra. Não pode ser só mais uma igreja. Daqui uns dias nós estamos indo para o estado de Santa Catarina. Vamos implantar uma igreja Hope Chapel lá. Não pode ser só mais uma igreja no estado de Santa Catarina. Não pode ser mais uma igreja de Bom Retiro. Não. Nós temos que ser a igreja que pega fogo, a igreja do livro de Atos dos Apóstolos, a igreja de em casa. Essa é o nosso DNA dessa igreja. E a pergunta que eu quero te fazer nessa noite, como que está a tua chama? Ela está já se apagando? Existe ainda alguma chama? Como que está? O Espírito Santo ainda geme dentro de você? Como que está essa chama? Como que está? Pedi o pessoal do louvor já vindo. Como que está essa chama, querido? Sabe? Nessas viagens que a gente faz do Expedição Divina, e eu vejo a maneira pela qual, que nem nessa última viagem, por exemplo, os pastores, admirados, porque durante as ministrações a gente fala um pouco da nossa igreja. A gente fala do ministério de Joade, nós falamos das igrejas que já foi aberta através da Hope Chapel, falamos de tudo aquilo que a gente faz aqui. Falamos dos eventos das mulheres. E cheguei em casa, tinha uma mensagem no meu WhatsApp, no mensagem do Facebook, de um casal me pedindo no meu WhatsApp que queria muito falar comigo. E eu passei meu WhatsApp para o rapaz. Pena que eu não tirei um print para te mostrar. E ele disse assim: Litos, depois que vocês ministraram aqui em Matão o livro de Atos, algo aconteceu na minha vida. Eu preciso, Litos, ir no Rio Grande do Sul e conhecer a sua igreja. Eu preciso. Porque a gente comenta aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas aqui. Eu preciso ir no Rio Grande do Sul. Eu me esqueci o meu pendrive lá na igreja de São Paulo. E o pastor Edivaldo me manda um WhatsApp e me fala: olha, tu deixou o teu pendrive aqui. E eu falei: não se esquenta, pastor, ano que vem eu volto aí e eu pego o meu pendrive. Dizer: não. Eu quero ir ainda esse ano no Rio Grande do Sul e eu vou te levar o teu pendrive, porque eu preciso ver o que está acontecendo aí no Rio Grande do Sul.
Isso nós não temos aqui. Isso nós não temos aqui. Sabe, querido? O sacerdote é eu. O sacerdote é você. É o meu compromisso manter essa chama queimando no meu coração.